A importância de ficar em silêncio. Sim, eu quero compartilhar com você algo que transformou a minha forma de enxergar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E eu tenho visto muitas coisas fluir na minha vida depois que eu decidi, depois que eu tomei essa decisão, que é ficar em silêncio. Eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que eu tenho trago para a minha vida, alguns conhecimentos que eu tenho adquirido nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de mente transformada, e eu quero compartilhar com você. Mas antes de eu trazer esse conteúdo muito importante para a sua vida, eu quero me apresentar. Afinal, esse é meu primeiro vídeo nesse canal e eu me chamo Vanessa. Estou aqui debaixo de um propósito para ajudar você, assim como eu tenho aprendido muitas coisas, tenho adquirido muitos conhecimentos e tenho exercido eles, tenho praticado para me ver transformação na minha vida, nas minhas coisas, em todas as áreas da minha vida. Assim eu também quero te ajudar. Se você é uma pessoa que se encontra perdida, fora do propósito, não entende o seu propósito de vida, talvez não está se sentindo assim como nem sabe a sua verdadeira identidade. Você nem sabe por onde começar a ver mudança, o que fazer para ter uma vida transformada, uma mente transformada, o que fazer para ter uma visão diferente daquilo que você vive hoje. Então, se você é uma pessoa que se encontra dessa maneira, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo e estar aqui conosco nesse canal. Porque eu já comecei esse vídeo falando que é muito importante ficar em silêncio. Eu falei com você sobre a importância de ficar em silêncio. E isso é muito sério. Por muitas vezes eu conversava com as pessoas e às vezes percebia que eu falava muitas coisas, às vezes de mim, da minha casa e até mesmo de projetos para as pessoas que até mesmo próximas, porque a gente não conversa assim com qualquer pessoa, principalmente com pessoas estranhas que a gente não sente uma certa confiança de conversar. Mas eu comecei a perceber que eu falava coisas que não era necessário falar naquele momento. Quando eu comecei a me posicionar e saber que eu tenho um propósito de vida e que tem coisas que estão preparadas para me conquistar, eu percebi que nem todos que estão ao meu redor vão acreditar. Iriam acreditar, vou dizer assim melhor, né? Iriam acreditar naquilo que eu estava enxergando. Quando eu falo de coisas que eu estava enxergando para a minha vida, eu não sei você, se você já passou por essa fase ou está passando por essa fase de ter um despertar na sua vida, de você viver num cenário, mas você olhar ao seu redor e começar a ter um despertamento e começar a perceber que você pode viver muito diferente daquilo que está ao seu redor, muito diferente da vida que você está vivendo hoje. E você começa a enxergar coisas muito maiores da sua realidade, muito maior do que a sua realidade hoje. Vou te dar um exemplo. Talvez você enxerga você trabalhando em uma área específica que hoje é muito longe da sua realidade. Talvez você se vê com um comportamento ou se vestindo de uma maneira em que hoje é longe da sua realidade, porque talvez você não tenha condições de se vestir, de se arrumar como você deseja. Ou talvez você não tenha condições de se preparar ou estudar ou entrar nessa faculdade, não sei, nesse curso para se especializar nessa profissão. E muitas outras coisas, muitas outras coisas.
Talvez você tenha sonhos em que você foi despertado por esses sonhos a querer realizá-los. Mas quando você olha para a sua realidade, você não vê como dar o primeiro passo, como começar para mudar essa situação. Então, isso aconteceu comigo. Eu vim de uma família muito humilde e já passei muitas dificuldades na minha vida. Só que chegou um determinado tempo em que eu comecei a olhar, veio se despertar para mim, entende? E eu comecei a olhar para a vida de uma maneira diferente. Só que eu percebi que para mim conseguir alcançar aquilo que eu enxergo hoje, eu tenho que mudar muitas coisas. E principalmente uma das coisas é saber a hora certa de falar. E também saber a hora certa de se calar. Tem momentos na sua vida, principalmente quando você tem esse despertar na sua vida, e você sabe que é o momento de você começar a mudar as suas atitudes, até mesmo no dia a dia. Porque você sabe que para você alcançar algo, você vai ter que mudar as suas atitudes. Você vai ter que mudar a sua forma de enxergar, a sua forma de se comportar. Então você começa a perceber que parece que você está ficando com umas atitudes diferentes das pessoas que estão ao seu redor. E isso é algo que te confronta, porque você o tempo todo está acostumado a ficar naquele ambiente, daquele jeito. Então, eu tenho que te dizer algo. Se você teve esse despertar na sua vida, se você tem sonhos, se você sabe que você tem um propósito de vida, porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Nós não viemos para essa terra à toa, em vão, por acaso. Temos um propósito de vida. Cada um tem um propósito diferente. Pessoal, né? Porque nós temos uma vida pessoal e cada um tem propósitos pessoais. Porque nem todos vão trabalhar na mesma profissão, nem todos vão ter o propósito de exercer uma função, uma profissão. Tem pessoas que têm o propósito de ficar dentro do seu lar, algumas mulheres, de ser uma ótima dona de casa, de cuidar da sua família, do seu esposo. Mas tem mulheres que têm um propósito, que sentiu fortemente um propósito de ter uma carreira, de deixar um legado numa carreira, ou mulheres que deixam um legado dentro da sua casa, com sua família. Você entende? Estou aqui trazendo esses exemplos para você entender que cada um tem um propósito. Eu sou uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa com Deus. Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu acredito em propósito, e eu creio que cada pessoa tem um propósito, tem a sua essência. Cada pessoa é destinada a viver algo maravilhoso, extraordinário. Mas tem pessoas que não têm se despertar de um dia para o outro. Nossa, eu vi agora que eu posso viver muito mais do que isso. Muito mais do que essa vida de escassez, essa vida de mermice. Eu posso ir além, eu posso sonhar. Então, quando você tem esse despertar na sua vida, você tem que entender que muitas pessoas ao seu redor talvez não teve esse despertar. Talvez não teve. E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ter visão, né, enxergar coisas muito diferentes da minha realidade, a começar a me imaginar vivendo essas coisas, eu queria comentar com pessoas próximas de mim, mas elas não entendiam. Até achavam que eu estava brincando, porque é muito longe da realidade delas. E nós não estamos aqui para julgar ou para criticar. Nós temos que respeitar, sim, as pessoas ao nosso redor. Mas temos que entender que quando chegamos nessa fase, é a fase de ficar em silêncio. Eu tenho certeza que
Esse vídeo não é por acaso. Eu não senti em meu coração de falar sobre esse assunto no meu primeiro vídeo nesse canal por acaso. Porque aqui eu já quero trazer esse despertamento para você, para sua vida. Se você é uma pessoa que tem sonhos, que você está se encontrando, que você sabe que você tem sonhos muito além da sua realidade hoje, então comece a ficar em silêncio. Procure ensinamentos, procure pessoas que verdadeiramente vai trazer para você ensinamentos que vão agregar na sua vida. Mas fique em silêncio, respeitando o seu próximo, mas em silêncio. Tem coisas que o tempo ele vai dizer, o tempo ele vai falar. Tem coisas que quando for para acontecer, quando você estiver vivendo, você não vai precisar nem de falar que você está vivendo, as pessoas vão ver você vivendo aquilo. Mas tem momentos que a gente tem que ficar em silêncio. E eu quero trazer isso para você. Fique em silêncio. Você tem falado com algumas pessoas sobre seus sonhos, seus projetos, sobre ideias que você tem, e essas pessoas não têm entendido, e até mesmo começam a rir de você, achando que você está brincando, ou até te chamam de sonhador. Nossa, você está sonhando demais. Isso é um sinal de que silêncio. Fica em silêncio. Eu acredito que é um momento em que você tem que começar a perceber os ambientes que você está. Sim, a perceber os ambientes em que você está. A perceber o que está acontecendo ao seu redor. E, quando for para ficar em silêncio, ficar em silêncio. O silêncio é muito poderoso. Eu quero deixar aqui para você uma palavra de Deus. Eu quero trazer para você um versículo que fica em Provérbios 18, versículo 7, que diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então não seja uma pessoa tola, não seja uma pessoa sem sabedoria, não seja uma pessoa que age sem sabedoria, que age sem inteligência. Seja inteligente, seja sábio, sabedoria no falar. Fale quando for necessário, mas quando não for necessário, não fale. Porque é melhor ficar em silêncio. Porque a nossa boca é muito poderosa. A palavra é muito poderosa. Eu quero trazer um vídeo falando sobre isso aqui para você. Vou trazer um vídeo falando sobre isso para você, a importância, o poder da palavra, né, das palavras. Como é importante, como nós temos que saber o poder que nós temos na palavra, no que sai da nossa boca. Então, preste atenção. Se é momento de ficar em silêncio, fique em silêncio. Eu tive que aprender a ficar em silêncio. E olha, não foi fácil. Porque muitas das vezes eu queria falar. Muitas das vezes eu queria, e até hoje eu estou passando por momentos em que às vezes me dá vontade de falar. Mas aí eu me lembro, eu tenho que ficar em silêncio. Porque se eu falar isso, essa pessoa não vai entender. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você começar a se posicionar para viver aquilo que você sabe que é o que você tem para viver, os seus sonhos, seus projetos. Quando você quer conquistar, quando você quer mudar de vida, quando você quer crescimento. Você sabe que quando você começar a determinar isso, começar a caminhar para esse alvo que é os teus sonhos, seus projetos, você sabe que você vai ter que ficar em silêncio. Porque nem todos que estão ao seu redor vão entender. Mas, quando você começar a viver, muitos vão olhar e vão falar: o que aconteceu? Fulano não disse nada. Olha como é que fulano está diferente. Olha o que ele conquistou. O que aconteceu? Então, prefira ficar em silêncio.
Porque quando acontecer na sua vida, isso que você tanto espera, tanto almeja, tanto luta para conquistar, você não vai precisar dizer nada. Os resultados falarão por você. Olha que forte essa frase, os resultados falarão por você, então fique em silêncio. Quando eu falo ficar em silêncio, não é parar de falar com as pessoas, não é se isolar, não é isso, gente. Mas é você ter sabedoria no falar. Saber o que falar, com quem falar e a hora de falar. Entende? Então, eu achei muito importante trazer isso para você. Meu primeiro vídeo nesse canal, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas que estão aí nessa jornada também de transformação de vida, nessa jornada de conquista, essa jornada de querer viver o seu propósito. E se você é essa pessoa que está nessa jornada, que está nesse caminho, fique aqui comigo nesse canal, se inscreva nesse canal, eu tenho certeza que vai ter muitos conteúdos aqui que vai te ajudar muito, muito, muito nesse processo que você está de se encontrar como pessoa, de se desenvolver como pessoa, de ter uma mente transformada, de ter uma mente de crescimento. Eu quero te ajudar nessa jornada. Era isso, exatamente isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, comente aí o que você achou. Se você está aí passando por esse momento, né, por esse processo de transformação, se você está começando a ter se despertar, está começando a enxergar a sua vida de uma maneira diferente, se você está nesse tempo aí, nessa fase de ficar em silêncio, comente aqui que eu vou estar curtindo, vou estar ali interagindo com vocês no comentário, tá bom? E é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Quero dizer que eu vou trazer muitos outros conteúdos aqui para vocês e eu espero que vocês gostem. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.